Então, não existe final de nada. O que existe é uma constante mudança, uma constante... mas eu entendo que a dramaticidade que você usa às vezes nas suas perguntas tem como finalidade trazer-me, não só a mim que estou sendo questionado, mas a todos que estão nos ouvindo, a compreensão que há um tempo. E o tempo precisa ser bem utilizado, porque se você não utilizar o tempo agora, talvez você não volte mais para a Terra. E aí eu concordo com você, porque o tempo para aquela pessoa acabou aqui. E ela vai ter que recomeçar de outro jeito em outro lugar. Então, vendo por esse ponto de vista, foi por isso que eu dei a mensagem que dei no começo. Não dá mais para perder tempo. Vocês, cristãos, vão fazer o bem. Essa é a mensagem. Dr. Fritz, graças a Deus, muito obrigado novamente por essa oportunidade de mais um diálogo com os espíritos aqui com o senhor. Boa noite novamente. Qual seria, vamos direto ao ponto, a sua mensagem inicial? A mesma de alguns segundos atrás. Todos que se dizem cristãos, que se dizem companheiros dessa jornada cristã, todos que se dizem seguidores do Cristo, de Jesus, precisam dar-se conta da necessidade maior que a humanidade enfrenta de amor. E por essa razão somos ceareiros desse Senhor que conduz as nossas vidas porque escolhemos amar. Então precisamos amar cada vez mais, precisamos servir cada vez mais. Não podemos criar desculpas para não fazer o bem. Chega de preguiça, chega de lamúria, chega de deixar para depois. A procrastinação não é característica do cristão. Todos que somos seguidores desse Senhor precisamos trabalhar arduamente no processo de transformação desse mundo. E para isso precisamos fazer mais do que a nossa parte. Muitas vezes a parte do outro, que não está conseguindo. Então é a hora da gente deixar de lado os mimimi, deixar de lado qualquer melindre e seguir a luz do Cristo o mais rápido possível. Graças a Deus. Por que o mundo passa por estas movimentações generalizadas de trânsito de almas? Como a gente já ouviu, uns vêm e outros vão. Pela necessidade do processo evolutivo em si. Na época que eu vi em reencarnação a Terra, pelo que me lembro, a Terra tinha próximo de 1 bilhão de habitantes, ou tinha um pouco mais de 1 bilhão de habitantes. E hoje, como estou na espiritualidade, sei que há uma população espiritual bem maior, 5 ou 7 vezes maior do que a população de encarnados. Então, se a gente analisar essas duas informações juntas, nós vamos chegar na seguinte conclusão. Quando eu reencarnei, havia 1 bilhão de almas encarnadas na Terra e 7 bilhões, aproximadamente, talvez menos, de almas desencarnadas. Tá, mas hoje nós temos 8 bilhões de almas encarnadas. Não é isso? Então, todos que estavam desencarnados na minha época, hoje estão encarnados? Não, porque eu continuo desencarnado. O que aconteceu foi que hoje a população de espiritualidade, de espíritos, da massa espiritual que cerca o orbe da Terra, continua mais ou menos 5 ou 6 vezes maior do que a quantidade de pessoas que habitam o planeta encarnado. Então, de onde surgiram esses espíritos? Como é que se multiplicam? Como é que nós saímos de 7 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados juntos, e hoje somos mais de 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados juntos? Isso se dá exatamente por conta dessa condição de migrações entre planetas, almas que vêm para cá para ajudar a Terra no processo de transformação que ela tem vindo, não à toa, quando reencarnei há aproximadamente 150 anos atrás, talvez um pouco mais. A Terra não tinha tecnologia, não tinha desenvolvimento que tem hoje, de arte, de cultura, de música e por aí vai, não no ritmo e na quantidade que se tem hoje. E tudo isso se deve ao próprio avanço que a ciência teve, a ciência médica que avançou muito também na Terra, nesses últimos 150 anos, nos mostra que essa vinda desses espíritos para cá, sem dúvida, nos ajudaram muito, tornaram a nossa vida muito melhor. Mas muitos desses espíritos que hoje estão na Terra vivendo as suas dores, seus tormentos,
são almas que provavelmente estarão passando a última encarnação na Terra, porque não entenderam o conceito e não entenderam a necessidade do amar. Por isso dei a mensagem que dei, já como introdução à proposta de hoje, que é conversar sobre esse processo evolutivo do planeta. Então, tudo isso que eu falei são apenas números. O que é importante saber? Que esses espíritos estão em constante migração. Então, muitos que estão aqui agora não vão mais reencarnar, como muitos já foram e não reencarnam mais, e outros estão vindo, continua vindo, uma pleiade enorme de espíritos de vários locais, que eu não sei explicar quais são, não sei dizer de onde vem, não entendo como isso funciona. O que eu sei é que eles, para reencarnar na Terra, precisam passar por um processo de adaptação muito difícil. E é como se você... o ser humano, por exemplo, ele é feito, vamos dizer assim, biologicamente preparado, condicionado, biologicamente... como é que eu vou explicar isso? Ele é adaptado, era essa palavra que eu buscava, ele é adaptado a viver em condições de temperatura, de pressão, de oxigênio, de quantidade de oxigênio e tudo mais. Se você pega uma pessoa e coloca numa altitude muito grande, devido à diminuição dos gases, né, nessa região, o organismo começa a passar por mudanças. O mesmo acontece se você pega alguém e coloca na profundidade, na água, alguma coisa assim, que aumenta essa pressão, que é o contrário de subir, né? Agora a pressão aumenta, e você precisa dar para essas pessoas uma condição para que ela consiga sobreviver. O mesmo acontece com o perispírito. O perispírito, para reencarnar na Terra, é necessário o perispírito da Terra. Para mergulhar é preciso roupa de mergulho. Para ir para altitude é preciso roupa para frio, roupa para vento oxigênio de reserva. Então, essa adaptação precisa de um tempo. Então, os espíritos chegam e eles precisam passar por essas modificações, mudando esse perispírito para que ele possa se adaptar ao perispírito da Terra. E esse perispírito da Terra, esse sim, está apto para fazer comunicações mediúnicas e também para reencarnar, se for o caso. Então, esses espíritos que estão vindo desses diversos locais diferentes, estão vindo com toda essa necessidade de adaptação. Louvado seja. Claro, graças a Deus. Muito obrigado. Qual foi a sua principal ocupação nesse, chamamos assim, de período especial? Louvado seja. Eu poderia dizer que o que eles chamam de período especial, acho que é a pandemia. Claro. Minha ocupação é exatamente a mesma. Continuar trabalhando. No sentido de manter os meus hospitais espirituais na espiritualidade funcionando, com a minha equipe, auxiliando aqueles que estão em desencarne, seja de Covid ou não. E continuando, eu entendo a comoção que essa doença tem causado, não só pela surpresa, mas pela mudança de cultura, mudança de relações sociais. Tudo isso causou um impacto muito grande nas pessoas. Isso é mais, para muitas pessoas, na verdade, para a maioria, isso é até mais danoso do que os desencarnes que aconteceram em si. Porque, principalmente na parte inicial da doença, a maioria dos desencarnes eram pessoas de uma idade já muito avançada. Então, eram pessoas que estavam prestes a desencarnar por qualquer outro motivo. Né? Então, não traduziam, mas na hora que você começa a enterrar filho, começa a enterrar primo, pessoas muito próximas ou da sua idade, aí você começa a entender que o quão grave essa doença é e o quão pouca importância algumas nações deram. E devido a isso, a gente precisa não só no trabalho no trabalho de cura, de cuidar dos pacientes ainda encarnados, também cuidar desses pacientes após o desencarne. E também agora, de um ano para cá, a gente tem trabalhado intensamente no auxílio energético, magnético, fluídico aos pacientes, outro termo, às pessoas que receberam as vacinas. Então a gente tem acompanhado essas pessoas por quê? Porque há uma necessidade da própria espiritualidade de tornar a ciência da Terra com mais credibilidade. Não que ela já não tivesse, mas como tudo foi muito rápido, muito novo, e os processos de pesquisa e de desenvolvimento dessas vacinas foi extremamente fora de todos os padrões normais, a gente sabia que haveriam reações adversas à vacina, a gente sabia que ia haver
alguns desencarnes, inclusive, por conta das vacinações. E tudo isso. Então, qual era a proposta? Que nós acompanhássemos esses pacientes por alguns dias, 2 ou 3 dias, para minimizar os efeitos de alguma reação nociva. Nós não estamos falando daquela febrinha, daquela dorzinha no braço, nada disso. Estamos falando de reações realmente, uma formação de trombos, algum tipo de reação alérgica, alguma coisa desse nível. Então, nesse caso, o que a gente resolveu fazer? Nós, médicos espirituais, nos unimos em várias equipes espalhadas pelo mundo para acompanhar esses pacientes, monitorando eles para ver. Foi um trabalho hercúleo. Eu aproveitei 3 meses de folga, de que nenhum médium meu estava trabalhando, em decorrência exatamente das limitações que a pandemia trouxe, para me dedicar completamente, entrei de cabeça nesse processo, ajudar para que a vacina tivesse o resultado a que ela se propunha, né, de acordo com aqueles que a criaram. Então, a nossa presença foi apenas no sentido de ajudar os pacientes a receber essas vacinas da melhor forma possível. Nós não interferimos absolutamente em nada do conteúdo químico, bioquímico das vacinas, nós não alteramos absolutamente nada vamos dizer assim, do fator vacinal em si, da geração de imunidade e as outras coisas que são decorrentes da vacina. Tudo isso nada foi alterado, a gente só realmente cuidou de reações adversas para evitar desencarnes. Por quê? Porque se houvesse desencarnes em massa por conta de vacina, quem é que ia se vacinar? Como ficaria a credibilidade da ciência, né, que vem tentando dar uma resposta a essa dor, a esse momento, como ele disse, a essa fase especial da Terra, né, como vocês gostam de chamar? Como isso poderia ser possível se houvesse uma descredibilidade dos processos de criação de vacinas? Então, era tudo que nós não precisamos. Nesse momento onde a Terra está passando por tanta dor e sofrimento, era muito importante que nós tivéssemos alguma esperança, algum alento, e ela vem através do trabalho desses pesquisadores, desses médicos bioquímicos, químicos, virologistas e todos os outros mais que estiveram envolvidos na produção, na verificação, no acompanhamento, nas pesquisas que envolvem o desenvolvimento de uma vacina. Claro, muito obrigado. Há mais espíritos médicos em trânsito atuando nos bastidores? Nesse momento eu poderia dizer que sim, só por conta do que eu falei na nossa resposta anterior. Sim, porque nós estamos nesse momento, tivemos que recrutar muitos médicos, no sentido de somente para acompanhar. Não estou falando de médicos somente, de equipe médicas gigantescas, enfermeiros, padoleiros, todos. A gente tem, por exemplo, na nossa equipe, pessoas que na Terra foram médicos veterinários, quer dizer, eles têm conhecimento de medicina, eles têm conhecimento de funcionamento orgânico, eles têm conhecimento de patologia, eles têm conhecimento de muita coisa. Então a gente pega esses bons profissionais e coloca também para fazer esse acompanhamento. Porque, repito, esse acompanhamento não é feito principalmente por médicos, ele é feito por equipes. Claro que sempre tem um médico ali perto, porque precisamos dessa expertise para lidar com essas adversidades. Mas sim, nós, equipes médicas do astral, como ele chamou, estamos sim, nós estamos, na verdade, não só em número maior, mas também estamos trabalhando muito mais. Graças a Deus. Dr. Fritz, há mais desdobramentos dos encarnados para ajudar de alguma forma a passagem coletiva? Eu adoraria perguntar o que é passagem coletiva. Porque se passagem coletiva for desencarne em massa, em um grande número, isso sempre aconteceu na Terra. E eu não consigo ver relação tão forte assim de pessoas em desdobramento em auxiliar nesses casos. As pessoas que estão encarnadas, elas têm uma visão muito distorcida da espiritualidade. Uma vez eu vi uma pessoa encarnada me perguntar assim: Dr. Fritz, como é o céu? Como é o inferno? Aí eu disse assim: toda vida que você dorme, você sabe. Como é o seu sono? Essa foi a minha pergunta. E ela me disse que tinha sono terríveis, sono totalmente fora da normalidade, dificuldade de insônia, ou às vezes
dormia demais, acordava cansado, coisa assim. Eu falei, pronto, esse é o seu céu, ou o inferno, chame do que quiser. Vocês encarnados, vocês têm 1/3 da vida na espiritualidade, nos processos de sono. E mais na maioria das vezes vocês estão na espiritualidade sendo inúteis a vocês, sendo inúteis à humanidade, sendo inúteis a nós, trabalhadores médicos. Por quê? Porque vão dormir com a cabeça na sexualidade, não que a sexualidade seja algo ruim, mas com a cabeça nas distorções da sexualidade, é onde eu queria chegar. Cabeça na distorção da sexualidade, cabeça no egoísmo, cabeça na ganância, cabeça na ambição. Então, vocês não direcionam os seus pensamentos a Deus quando vão dormir. Não tem o hábito, a maioria de vocês, de orar e pedir a presença dos seus guias, para que os levem a bom lugar, para que a sua presença lá possa ser útil. Então, por falta desse hábito, a maioria de vocês realmente se tornam inúteis. Muitas vezes até nos atrapalham, quando poderiam estar nos ajudando. Então, isso realmente não é real. Nós não carecemos ou dependemos de médiums ou de outras pessoas em desdobramento do sono para realizar nossas tarefas. Às vezes eles participam sim, claro. E quando chegam, nos ajudam muito, porque trazem consigo impressões da matéria, estão conectados ao corpo físico. Portanto, energias do corpo físico podem ser trazidas para esses processos. Acho que essa é a sua pergunta. Então, sim, claro que ajuda muito. Infelizmente, não temos tantos, porque a maioria vão dormir absolutamente preparado para a espiritualidade. Muito obrigado, louvado seja. Houve mais comunicação das esferas superiores? E se sim, o que pode ser dito do que foi passado aos trabalhadores do astral? Outra coisa que eu tenho dificuldade em compreender essa informação de houve comunicação das esferas superiores. É difícil entender. Vou te explicar por quê. A comunicação das esferas superiores, não teve nenhuma comunicação das esferas superiores mais eficaz do que uma que aconteceu há 2000 anos atrás. Qualquer coisa que veio depois daquilo é só complementação. Então, não é que os espíritos superiores não tenham o que dizer, óbvio que eles têm muita coisa a falar. E a principal, acredito eu, né, os conheço, mas não sei o que está dentro deles. Acredito que o grande objetivo deles é ajudar a humanidade a se tornar melhor, mais caritativa. Trazer vocês do lugar de pacientes para cuidadores. Tirar vocês da condição de atrapalhadores para ajudantes. Então, tirar vocês da condição de doentes, pacientes, para voluntários. Então, fazer essa mudança, essa motivação. Então, os espíritos bons sempre se comunicaram. Só que os espíritos bons são extremamente discretos. Eles não costumam dizer que são espíritos evoluídos. Eles não costumam dizer nem o próprio nome. Porque eles já têm uma certa perda de identidade, que é algo que eu não entendo muito bem, mas que eles têm essa dificuldade. Dificuldade, não se trata de dificuldade, perdão. Eles têm essa, eu não estou nem aí para o meu nome, eu não estou nem aí para aquilo que me rotula. Eles estão em outro patamar, são mais naquele assim, eu vou ajudar e não quero aplauso. Então, quando vejo algumas comunicações ditas de espíritos superiores, onde há aplauso, saiba, não tem espírito superior ali. Simples assim, é tão fácil de analisar. Porque o espírito superior não faz nada para se mostrar, para ser visto, para ser evidenciado, para ser aplaudido, para ser enobrecido. Porque todas essas características ele já tem na sua própria alma. E o maior enobrecimento que o espírito superior tem é o amor. Ele sente por ele mesmo e pelos outros. Então, isso alimenta, não aplausos. Mas os médiuns, a história é outra. Então, a gente tem notado os médiuns muito preocupados em trazer a sua presença mediúnica através das evocações, o que é natural, a presença de espíritos com nomes poderosos, com evoluções de poderosos, alguns nem desse planeta são. E as pessoas escutam essas coisas e às vezes nem se preocupam muito com a essência. Eu acho que se a essência for boa, não importa a fonte. É como eu penso, e acreditem, é o que eles pensam. Porque eles não dão a mínima para todo esse furor com o nome deles. Uma vez eu estava conversando com o Bezerra de Menezes que existe uma oração que os espíritas criaram para Bezerra de Menezes.
E uma vez eu perguntei se ele sabia a oração que foi feita a ele, decorada. Sabe? Eu perguntei se ele sabia. Ele disse, não. Eu perguntei, como assim não? Se fizesse uma oração para mim, eu saberia. Faria questão de estudá-la, sabe? Até mesmo porque é uma homenagem muito bonita. Ele disse assim, aí ele disse, eu agradeço, eu sou muito grato à homenagem, mas não existe oração melhor do que aquela que vem no coração e fala diretamente com Jesus. Diante disso eu fiquei calado. Então, repito, querem ouvir espíritos superiores? Há 2000 anos atrás, teve um dos melhores aqui. Aliás, o melhor. Graças a Deus, graças a Deus. O que a humanidade, vamos lá, no seu ponto de vista, ainda carece de incorporar dentre tantas lições já recebidas? É porque o problema maior não é a falta de lição. Hoje, a própria tecnologia ajuda muito as pessoas a terem fonte de informação. Então, você facilmente hoje, apenas com esse aparelhinho que vocês andam na mão, vocês têm acesso a qualquer informação. Absolutamente qualquer informação. Qualquer cidade da face do mundo que você colocar, até as desconhecidas, se você colocar nesse aparelhinho que você anda na mão, você vai ver uma foto. Nem que seja uma, você vai encontrar. Isso aí, pense há 50 anos atrás. Se você quisesse ver uma cidade, tem que ir lá. Então, o mundo das pessoas era muito pequeno. Hoje, o mundo das pessoas é o mundo todo. Todo mundo já viu a Torre Eiffel em Paris. Ou por televisão, ou pelo aparelhinho, ou porque foi lá passear. Então, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque essas fontes de informação nem sempre significa ter fonte de informação, nem sempre significa que vão ser dadas bom uso a elas. Eu vejo muitas pessoas achando que ter informação é mais importante do que saber como usá-las. Isso é um erro. Tem muitas pessoas que não sabem nem ler e nem têm esse aparelhozinho e são fontes inesgotáveis de amor. Às vezes pessoas simples, que mal sabem falar, às vezes falam até errado, até muitos que trabalham comigo, mal sabem falar o português correto. E são daqui do Brasil. Falam até errado. E eu pergunto, por que o vocabulário de vocês é tão limitado? Ele diz assim, porque é o suficiente para que o coração, que a gente não fala por ouvido, a gente fala por coração. E é o suficiente o nosso vocabulário para que o coração nos ouça. Então, quando você ouve um aprendizado gigantesco desse, qualquer livro se torna banal. Então, se você tem informação, mas não usa para o bem, tem informação maior do que faça o bem, faça o amor, perdoe 70 vezes, 7 vezes, alguém bate na face, apresentar outra, blá, 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 blá. É um monte de informação. A pergunta que não tem que calar, vocês têm usado? Se não, comece a usar. É melhor usar as informações que você já tem do que ir atrás de novas. Para que eu vou encher o meu arcabouço de conhecimento cada vez mais, com mais novidade, com mais coisa nova, se eu não consigo cumprir nem mesmo aquilo que eu já aprendi? Então, está na hora de sair desse caminho, eu vou até usar uma metáfora para explicar melhor, dessa peça teatral que tem sido a vida de algumas pessoas, onde elas fingem ser alguma coisa, quando na verdade elas são outras. Então, essa hipocrisia que ainda a humanidade carrega como seu, precisa mudar. Vocês precisam sair desse campo da mentira, da falsidade, da fofoca, precisam sair desse campo o que eu pareço, o que eu acho, como as pessoas me conhecem, como eu apareço nos aparelhinhos, e entrar no mundo real. O mundo real, talvez ele não seja tão bonito quanto os que aparecem no aparelhinho. E ele não é bonito porque tem pessoas sofrendo. E tem pessoas sofrendo porque você não está fazendo nada. Porque pelo menos há alguns que estão sofrendo perto de você, que é o seu próximo. Lembra que o senhorzinho há 2000 anos atrás falou? Esse próximo, a responsabilidade é sua. Tem você cuidado desse próximo? Tem você usado esse conhecimento a seu favor, da sua própria evolução e da evolução da humanidade? Se não, repense. Porque não existe evolução quando não existe amor. Frequentar uma igreja nem sempre é sinal do cristianismo. Dividir um pão quando se está com fome é um ato cristão muito mais heróico, muito mais caritativo do que frequentar 15 anos de religião, seja ela qual for. Louvado seja. O senhor tem se comunicado com espíritos
de outras falanges que trabalham na terra incorporados? O senhor pode dizer qual ou quais nomes de falanges, né, eram estas com as quais o senhor trabalhava? E dizer como eles se sentem, óbvio, do seu ponto de vista, e como eles sentem que será a terra quando tudo isso tiver acabado? Vamos por parte. Falange, acho eu, que ele deve estar se referindo a grupos de trabalho espiritual. Claro que sim. Eu tenho um grupo de trabalho espiritual bem grande, é tão grande que eu não conheço todo mundo. Eu tenho um grupo espiritual de trabalho espiritual tão grande que eu não conheço, é óbvio que eu não sei o nome nem de 1/10 deles. Eu tenho um contato com 30 espíritos, são os mais próximos a mim, aqueles que eu delego, aqueles que eu dou. E geralmente são esses e alguns desses que trabalham comigo também têm as suas próprias equipes gigantescas. A Arixon, por exemplo, tem uma equipe, acredito eu, uma equipe médica tão grande quanto a minha. Mas nós gostamos de trabalhar junto, porque temos muita afinidade. Ele me ensina muita coisa. Como a maioria dos meus pacientes apresenta algum tipo de problema traumatológico, trauma ortopédico, alguma coisa desse tipo, ele me ajuda demais, ele é o melhor ortopedista do mundo. Então, ter alguém assim próximo de mim é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então ele me ajuda muito paciente meu tem problema de ombro, problema de joelho, problema de coluna. A própria anatomia humana, ela não é favorável a andar bípede o tempo todo. Então a coluna ela ainda está em processo de evolução. O homem ainda não é um bípede perfeito, é onde eu quero chegar. E ainda faz parte de um processo de milênios para frente. Então essas falanges, elas se dividem de forma muito organizada. Eu não entendo muito como essa organização funciona, porque não sou eu que faço. Eu cuido da minha. Por isso que eu tenho esses outros espíritos para me assessorar. Mas espíritos superiores a mim, como Bezerra e Menezes, um que eu tenho citado constantemente, porque é a pessoa mais próxima de mim, foi ele que me abriu o campo brasileiro ao trabalho, porque quando desencarnei foi ele que me acolheu aqui no Brasil, porque ele acreditou em mim, acreditou que eu era capaz de fazer o meu trabalho através de médium, que era uma coisa nova, era uma coisa que poucos tinham tentado, e eu já tinha começado na Indonésia, depois passei para outros países, mas acabei chegando no Brasil alguns anos depois, na década de 50, se não me engano, eu não sou muito bom de número. E comecei meu trabalho aqui, primeiro na Bahia, com uma médium, uma mulher, tive muitos problemas com isso, tanto é que depois dela decidi não mais trabalhar com mulher, outra regra que eu criei, mas também depois tive que voltar atrás, por outros motivos, mas tudo bem, o que importa é que existe uma organização gigantesca nisso, e é muito difícil explicar. É como você perguntar para uma pessoa que passa o dia dirigindo como funcionam os semáforos. Ela vai ter muita dificuldade de explicar, porque ela não entende como funciona, quanto tempo demora cada um aberto, por que abre esse depois aquele, por que abrem juntos, por que às vezes abre esse e fecha o próximo. Então, existe toda uma engenharia de tráfego por trás que toma essas decisões, que o simples motorista às vezes não sabe. Ele só sabe que o verde é para seguir e o vermelho tem que parar. Então, mas eu sou um motorista. Então eu estou aqui dirigindo meu carro, dirigindo a minha equipe, sem entender muito bem o sistema que me cerca, como ele funciona. Mas respeito e sei que eles são extremamente criteriosos, cautelosos e mais do que isso, eficazes. Não só a minha equipe é eficaz, como algumas que eu tenho contato, que eu faço muito intercâmbio de espíritos, principalmente com a Índia, porque a Índia é um berço de espiritualidade gigantesco. Eu ainda vou levar um médium meu lá. E eu quero fazer com que esse trabalho sempre tenha ganhos, esteja constantemente em evolução. Então, se a medicina ayurvédica tem alguma coisa para me dar, eu vou lá buscar. Se a medicina chinesa tem coisa para me dar, eu vou lá buscar. Vamos trabalhar com meridiano. Eu já estou começando a fazer isso, através de alguns médicos aqui no Brasil. Então, todo o conhecimento que vem a somar, ele é bem-vindo. Mas ele tem que vir com responsabilidade, com organização, com disciplina, porque sem isso a gente se perde num trabalho tão grande como esse. E sobre um momento que você falou extremamente dramático, que é típico de você, Jefferson, quando você fala até o final dos tempos, alguma coisa assim na pergunta, pare com isso, que não tem final do tempo, porque as almas são imortais. Não existe final do tempo, talvez tenha o final do seu tempo, que deve estar próximo, né? Que ano é hoje? 2021, talvez você não tenha tantos anos assim, então corra. Então, todos nós que estamos na espiritualidade,
lidamos com o tempo de uma forma muito diferente. Vocês conseguem ver a morte como uma tragédia, quando na verdade a morte é um simples processo de mudança necessária, irrevogável, imutável. Então é algo que vocês não têm como fugir. Então por que transformam isso num sofrimento? É como, por exemplo, vocês têm como fugir do amanhecer do sol? Não, mesmo que vocês se tranquem numa sala escura, o sol lá fora está amanheceu. Então vocês não têm como fugir disso a vida toda. Não tem como fugir da morte. Então por que vocês olham para o sol e tratam ele como um problema? Vocês não fazem isso, né? E por que a morte é um? Então, não existe final de nada. O que existe é uma constante mudança. Uma constante... Mas eu entendo que a dramaticidade que você usa às vezes nas suas perguntas tem como finalidade trazer-me, não só a mim que estou sendo questionado, mas a todos que estão nos ouvindo, a compreensão que há um tempo. E o tempo precisa ser bem utilizado, porque se você não utilizar o tempo agora, talvez você não volte mais para a Terra. E aí eu concordo com você, porque o tempo para aquela pessoa acabou aqui. E ela vai ter que recomeçar de outro jeito em outro lugar. Então, vendo por esse ponto de vista, foi por isso que eu dei a mensagem que dei no começo. Não dá mais para perder tempo. Vocês, cristãos, vão fazer o bem. Essa é a mensagem. Graças a Deus. Muito obrigado. Como ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus quando 1. A aprovação é amarga, 2. Inesperada e 3. Parece impossível, muitas vezes, de superar? Isso é a definição de resignação. Se você acredita como encarnado, vou partir de um pressuposto que a pergunta é de alguém que está encarnado sofrendo. Se você está encarnado e está sofrendo, seja bem-vindo. Essa é a proposta. A proposta foi você sofrer. Porque se não fosse para você sofrer, aqui você não estaria. Parece às vezes vocês querem mergulhar na água e não querem se molhar. Vocês querem respirar ar, inspirar o ar, mas não querem expirar. Se vocês não inspirar, vocês incham e explodem. Então, o sofrimento é inerente. Perdão, não somente a dor. A dor é inerente à reencarnação. Agora, sofrer com essa dor é uma escolha. Então, a minha sugestão a todos que estão em sofrimento é: resigne-se. Seja vocês estão sentindo dor de um câncer, ou dor de uma gripe, ou dor de uma perda, ou dor porque perdeu o emprego, ou dor porque está com fome, não importa. É uma oportunidade que você está tendo para refletir sobre o quanto melhor e mais fé você pode ter. Então, como acreditar em Deus? É uma pergunta muito difícil, porque muitas pessoas não acreditam em Deus, ou só acreditam quando está tudo bem. Acreditam a Deus a evolução da vida, seja ela financeira, material, familiar, mas na hora que a coisa pega, que é a proposta de estar encarnado é que a coisa vai pegar, se arrancam os cabelos e sai correndo e esquece que Deus existe. Quer dizer, são fracos, covardes, mesquinhos, arrogantes, orgulhosos e egoístas. Porque acham que o centro do universo é o próprio umbigo. Eu não penso assim. Eu sempre tive a compreensão de que todo o sofrimento que eu sofri quando desencarnei foi simples e somente a consequência dos erros que eu cometi. E digo mais, eles foram muito bons comigo, porque eu merecia sofrer mais. Mas eles são inteligentes e me utilizaram para trabalhar em nome deles. Me utilizaram para trabalhar a favor da evolução do planeta. Por essa razão, eu faço o que eu faço. Então, eu ainda estou resgatando. Então, o que é que eu fiz? Eu tive uma parte que era sofrimento, porque eu não compreendi o amor. Quando eu passei a entender o amor, toda a dor que eu senti, eu continuo sentindo. Do mal que eu fiz, das pessoas que eu matei, das pessoas que eu fiz mal, do médico ruim que eu fui. Então, todas essas dores que eu causei, elas continuam em mim. Só que eu não mais as sinto como uma dor. Eu sinto como um trabalho, como uma obrigação, uma responsabilidade de me tornar alguém melhor, ajudando aqueles que eu um dia prejudiquei. E mais, não só os que eu ajudei a prejudicar, porque tem muitos dos que eu prejudiquei que não me perdoaram até hoje. E eu morro de pedir perdão e eles não aceitam. E eu entendo, isto no lugar dele talvez fizesse o mesmo. E compreendo. Mas eu garanto uma coisa, um dia eles vão adoecer. Ou alguém que eles amam muito também vai adoecer. E nesse dia eu vou estar lá. Eu serei o primeiro a chegar para estender a mão e passar com esses inimigos
que não são meus inimigos, eles me consideram assim, passar o lato deles pegando na mão e atuando como médico, que é o melhor que eu sei fazer. Então, não existe sofrimento que não tenha fim. Porque todo sofrimento tem uma utilidade. Quanto mais rápido você encontrar o motivo desse sofrimento, quanto mais rápido você achar o melhoramento moral que você precisa fazer por conta desse sofrimento, tenha certeza que esse sofrimento vai acabar. Porque ele não tem mais sentido de existir. Graças a Deus. Graças a Deus. É normal fraquejar perante as adversidades? Vocês aconselham pedir ajuda? Ou devemos cada um se virar com o que tem? Fraquejar, óbvio que é normal. Porque cada um de nós tem defeitos morais, comportamentais, reacionais, de identidade, de crenças, de valores que nos conduzem ao erro. E a gente se sente fraco em alguns momentos. Eu, como espírito, também posso passar por um processo desse. Eu não digo que isso não pode acontecer comigo. Pode. Não pedir ajuda é burrice. Porque, pensa comigo, você vai ficar em casa com a perna quebrada, sentindo dor, porque você foi inventado de andar de skate e levou uma queda. Então você se sente culpado, porque foi você que causou o acidente. Aí você não vai no médico, engessar a perna, fazer uma redução, colocar no lugar, tomar um analgésico, porque você quer fazer isso sozinho? Quer dizer, você tem toda uma medicina ao teu redor, hospitais, como chama? Não é artifícios, equipamentos à tua disposição para detectar a tua fratura. Tu tem tudo isso a teu alcance e tu simplesmente ignora tudo isso porque tu acha que tu merece sofrer. Quer dizer, para mim isso é uma burrice. Então eu pedi, como eu fiz, quando eu estava num processo de dor e sofrimento na espiritualidade, eu pedi ajuda. E foi o fato de eu ter pedido ajuda que veio socorro. Porque assim funciona Deus. Nós temos que ter humildade em pedir. Então, o que é que eu digo para meus pacientes? Olha, venha para mim para que eu possa te ajudar, mas também continue para o médico. Vá no curandeiro, vá no benzedor, vá no terreiro, vá no céu. Mas não desista. Siga. Mesmo quando se sentir fraco, continue. Porque essas coisas existem e se elas estiverem ao nosso alcance, é para que nós usemos a nosso favor e a favor da humanidade. Então, faz parte do processo de evolução pedir ajuda. Não existe sábio que vive sozinho, sentado numa almofada dentro de uma caverna, isolado do mundo. A sabedoria acabou na hora que ele decidiu fazer isso. A pessoa realmente sabe, ela tem que conviver, porque é muito fácil meditar, achar ser evoluído, sem ter feedback. Acabei de pedir um aqui, não foi quando fiz uma pergunta? Quando dei uma resposta? Sem ter feedback, sem ter interação, sem conviver com os erros, sem conviver com os vícios, sem conviver com as armadilhas que a vida tem. É muito fácil se isolar do mundo e se achar que é superior. Quem faz isso, na verdade, é um covarde. Porque a sabedoria está na convivência. As grandes almas desse mundo, qualquer uma delas, de Jesus a Madre Teresa de Calcutá, qualquer uma delas, trabalharam incansavelmente pelo bem-estar dos outros. Essas pessoas, sim, são sábias. Essas pessoas, sim, têm evolução. E elas são, para mim, um exemplo. Graças a Deus. Muito obrigado. É possível praticar os ensinamentos do Evangelho ainda quando todo mundo, eu falo porque o pessoal chega assim, entendeu? Ainda quando todo mundo, inclusive nós mesmos, vivemos tantos dramas. Possível é. Talvez mais fácil não é. É possível, mas não é fácil. Óbvio que não é fácil. Drama todo mundo vive. Mas é possível, sim. O caminho que eu encontrei para que isso se tornasse uma verdade para mim, estou repetindo apenas o que foi verdade para mim, não sei o caminho que quem está ouvindo vai querer seguir, mas foi me amar. E eu não me amava. Eu não reconhecia em mim bondade, eu não reconhecia em mim divindade, eu não achava que eu era capaz de fazer o bem. Eu achava apenas que eu era capaz de fazer o que eu fazia, maldade, tortura,
esse tipo de coisa. Então, por não acreditar, esse era meu mundo. Porque era o mundo que eu acreditava. A gente é o que a gente acredita. Então, quando eu passei a entender, a conviver com espíritos bons, e fui vendo a luz que eles emanavam, a felicidade que eles sentiam, eu comecei a dizer assim, não é inveja, é objetivo. Olhei para eles e falei assim, eu quero isso para mim. O que eu faço? Primeiro eu tenho que saber o que eu preciso transformar. Como é que eu vou fazer isso se eu não me conhecer? Então eu passei por anos e anos, quase décadas, buscando autoconhecimento. Me isolei, e aí sim o isolamento me ajudou, porque na hora que eu me isolei, eu tive a oportunidade de olhar para mim mesmo. E aí, diante disso, eu estava me preparando para o que estava por vir, que era o que realmente me faria evoluir, que era o contato com aqueles a quem eu fiz o mal. Então, me isolei deles para voltar transformado. E quando eu voltei, eles não eram mais meus inimigos. Eu cativei, e até hoje eu faço isso, cativo cada um deles. E cada um deles que se dizem meus inimigos, um dia serão meus amigos. Isso é uma meta pessoal minha. Alguns reencarnaram meus médiuns, outros reencarnaram meus pacientes. Não importa. Vou buscar tudinho, não vou deixar nenhum para trás. Mas não é um processo fácil. Não é fácil porque, mesmo reconhecendo os meus defeitos, outra ilusão que a gente tem aqui, no momento que você acha isso, né? Algumas pessoas acham, eu reconheci quais são os meus defeitos, então, obviamente, eu vou conseguir consertá-los. Reconhecer os defeitos nem sempre é consertável. Às vezes seu carro quebra, você sabe que quebrou, mas você não sabe como consertar. Pois é assim também em relação a nós mesmos. Por esse motivo, Deus permitiu as religiões, para que nós buscássemos dentro delas um caminho que nos aproximasse dele. Então, nos mandou um filho, nosso irmão, há 2000 anos atrás, que nos serve de exemplo, para que a gente possa, porque a gente precisa de referenciais. A gente precisa entender o contexto em que estamos. O contexto é esse. Eu tenho ódio, eu tenho rancor, eu tenho raiva, eu tenho egoísmo, eu tenho orgulho e vaidade. Qual é o caminho certo? O caminho certo é esse aqui. Dentro desse contexto, esse é o caminho certo. É do perdão, é da bondade, da caridade, do amor, da benevolência. Esse é o certo? Como é que eu faço para sair daqui para lá? Cada uma pessoa encontra uma resposta diferente. Por isso que eu digo, isso é a minha experiência. E a minha experiência me disse o seguinte, que eu precisava me amar. Eu precisava me amar. E quando eu me amei, foi algo libertador. Porque eu me livrei, entre aspas, de tudo aquilo que para mim era possível mudar. Então, aqueles defeitos que eu tinha, que eram possíveis mudar, eu me livrei deles imediatamente. Mas os que não eram, como eu disse anteriormente, nem todos a gente vai conseguir, eu aprendi a conviver com eles. Eu olho para eles com um olhar de amor. Então, quando eu sou ainda orgulhoso, sou. Eu sou ainda vaidoso, um pouco. Eu sou ainda nacionalista, demais. Eu sou, quer dizer, são defeitos que eu tenho. Mas eu não olho para esses defeitos como algo negativo. Eu olho para esses defeitos como minhas metas do futuro. São metas de transformações que eu preciso fazer, doenças que eu preciso curar, mas que o remédio eu não conheço ainda. Então, talvez o remédio venha com o suor, talvez o remédio venha com a paciência, porque o tempo também é um grande professor. Ele nos ajuda a depurar. Se você comparar a minha presença com o médium meu na década de 50, 60 e comparar com o médium da hoje, vão dizer, não é o mesmo espírito. E você também é a mesma pessoa, 50 anos para cá? 70 anos para cá, você é exatamente a mesma pessoa, você não evoluiu nada, nem eu também não tenho direito de evoluir, eu também não tenho direito de me tornar uma pessoa melhor, mais comunicativa, que eu era parecer um jumento, um bruto, dando coisa em todo mundo, tratando mal meus voluntários, meus médicos, outras pessoas, era assim que eu trabalhava. Mas de 30 anos para cá, depois de fazer um tratamento psicológico, fui entender que isso é, na verdade, um grande reflexo das minhas frustrações, e eu colocava isso para fora através do meu trabalho, isso não era positivo. Então, como eu percebi que não era positivo para mim, eu resolvi mudar. E fiz essa mudança dentro de mim. Não quis mudar ninguém. Um dos maiores erros da humanidade é achar que o mundo só vai mudar quando o outro mudar. Pare de criar essa perspectiva. Você só vai ver mudanças no mundo quando você mudar o seu mundo. Quando você mudar você. Quando você mudar o que está ao seu redor. Quando você mudar aquilo que é possível, que está ao seu alcance. Nessa hora que você mudar seu mundo, você vai parar de ser um chato e vai se tornar alguém útil. E vai ajudar a mudar o mundo dos outros. Aí sim vamos ter uma grande mudança mundial. Louvado seja.
Muito obrigado. Graças a Deus. Jesus e nossa evolução espiritual podem esperar, já que as coisas da terra e os sofrimentos tomam quase toda a atenção? Uma vez eu perguntei isso para um espírito evoluído. Como é Jesus? Porque essa pessoa que eu conheço teve contato direto com ele, pessoalmente. E eu fiquei curioso, não vou mentir. E ele me deu uma resposta que até hoje eu não consigo compreender. Ele chorou muito passou uns 5 minutos chorando. O espírito evoluído. Passou 5 minutos chorando antes de dizer a primeira palavra. Acho que na hora que eu fiz a pergunta, ele lembrou do encontro. E ao lembrar do encontro, ele me disse o seguinte. Ele me respondeu a sua pergunta ele dizendo para mim, Fritz, ele respondeu a sua pergunta sem você ter feito essa pergunta a ele. Porque no meu encontro com ele foi uma das coisas que ele me disse. E o que foi que ele disse? Que ele não vai embora desse planeta. Ele vai ser o último a sair daqui. Ele vai ser o último a bater a porta e passar a chave. Isto é, ele não vai deixar ninguém para trás. Ele vai esperar todos. Eu, até hoje, não entendi essa resposta. Porque ela é de uma grandeza tão grande. Essa grandeza eu entendo. Que eu não consigo mensurar. Sabe o que alguém falar para você? A profundidade mais funda, a Fossa das Marianas no Pacífico, é a parte mais funda dos oceanos. Ok. A pressão lá é não sei quantas toneladas por centímetro quadrado. Ok. Mas sabe, você ouve essa informação, mas aquilo não... Você entende a informação. Você não entende o que aquilo representa. Aquilo representa o seguinte, um ônibus escolar de algumas toneladas dentro de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro quadrado. É isso que representa a pressão dentro das fossas marianas. Agora, com essa perspectiva dá para entender, não é? Ok. Eu não consigo criar essa perspectiva para entender essa resposta. Porque eu não sabia, até esse dia que ele me contou isso, eu não sabia que existia tamanha bondade no mundo. Depois disso, eu fiquei muito curioso. Eu sou uma pessoa muito racional. E a minha busca por Jesus segue um viés muito mais racional do que religioso. E eu disse assim, esse homem deve ser um bom... Esse homem, para ter dito isso, ele realmente é um exemplo a ser seguido. Eu preciso entendê-lo melhor. Então, eu fui estudar, saber como funcionava, o que ele tinha dito quando esteve aqui, que eram informações que eu não tinha. E eu me surpreendi com algumas coisas que ele falou, porque muitas das minhas modificações, das minhas transformações, tinham passado por aquelas regrinhas que ele vinha dizendo. Por exemplo, quando ele fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí eu me lembrei daquele processo que eu tinha passado comigo mesmo, que eu tinha que me amar para amar os outros. Era necessidade. E o homem já tinha dito isso há 2000 anos atrás. E eu não tinha dado conta disso, eu não sabia dessa informação. Então, eu identifiquei no padrão de linguagem do Cristo muitas coisas que realmente respondiam a muitos questionamentos que eu tinha. E por isso hoje eu o cito tanto. Eu cito tantas vezes ele, muito mais que no passado. E aí, repito, se você for ouvir uma conversa minha através de um médium há 50 anos atrás, parece outro espírito, eu entendo. É a sensação que dá. Eu vejo da mesma forma. Eu entendo da mesma forma. Mas é isso que acontece quando a gente está se transformando, quando a gente está se melhorando. Quando eu tento olhar para essa mudança, eu não consigo vê-la. Mas se você ver um vídeo de 50 anos atrás e hoje, você vai ver essa diferença. É como um cabelo crescendo. Se você olha para a pessoa todo dia, você não vê o cabelo dela crescendo. Mas se você passar 6 meses sem vê-la, o cabelo, você se assusta. Nossa, como o teu cabelo está grande. Então, talvez esse seja o susto que eu cause hoje em dia, falando de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, hein? É justificável entregar-se ao desespero, Dr. Fritz, à depressão, quando parece que nada mais será igual? Olha, a gente precisa aprender, nós espíritos, a não julgar, a ter compaixão pela dor e sofrimento do outro, até pela incapacidade do outro lidar com seus próprios sofrimentos. Mas nada justifica o desespero. Nada justifica o suicídio, nada justifica o crime, nada justifica... Não, nada justifica.
mesmo que sejam pessoas que não têm no seu coração o desejo de serem melhores, de servirem, de seguir a Jesus. O que dirá aqueles que dizem seguir? Então, é realmente vergonhoso para algumas almas, citando, por exemplo, o suicídio, que desencarnam, pessoas que passaram a vida toda sendo religiosas, dizer que acreditam em Deus, mas na hora do sofrimento das grandes provações da vida, essas pessoas tiraram a própria vida porque não tiveram o mínimo de paciência. É isso, mínimo paciência e fé para superar aquele instante, porque a dor era uma dor que ia durar, tinha tempo para começo, meio e fim, e tiraram a própria vida, num ato de desespero. Então não cabe a nós espíritos fazer julgamento dessas pessoas, condená-las a algum tipo de torpor, até de sofrimento, até mesmo porque elas já estão sofrendo, em decorrência do próprio arrependimento que as toma. Então o que cabe a nós médicos é ajudar essas pessoas. No entanto, analisando a questão em si, que eu acho que é isso que importa, cada um de nós é responsável pelo bem que faz e pelo bem que deixa de fazer. Assim como também somos responsáveis pelo mal que fazemos. Então, quando se sentir em desespero, em sofrimento, peça ajuda. Peça ajuda da medicina, peça ajuda da psicologia, peça ajuda de amigos, peça ajuda da família, peça ajuda dos colegas de trabalho, peça ajuda. Tenha humildade para se reconhecer incapaz, em algumas situações da vida, de lidar com as coisas sozinho. Porque ninguém é para lidar com tudo sozinho. Vocês vivem encarnados numa situação de convivência social exatamente para se ajudarem, para se socorrerem. E negar isso é negar os desígnios de Deus. Louvado seja. Então, sirvam, mas também se sirvam. Ajudem, mas também peçam ajuda. Socorram, sejam caridosos, mas também tenham humildade para receber ajuda, para receber a caridade. Então, não basta apenas realizar o bem. É preciso também permitir que o bem entre em vocês. Qual a fórmula de viver os valores de nossa religião quando tudo parece conspirar contra nós? Mais uma vez, uma visão muito dramática. Na verdade, tudo é muita coisa. Tudo não conspira sobre. Eu entendo que algumas pessoas possam estar pensando assim. Louvado seja. Mas, repito, acredito que até a resposta é uma repetição da questão passada. É desenvolver a fé, porque as pessoas têm hoje uma fé muito vazia. Algumas religiões também fomentam isso. Algumas religiões, por exemplo, associam a fé a ganho financeiro, evolução profissional, uma família todos bonitinhos, alimentados em colégios bons. Então, essa perspectiva de perfeição ela é uma ilusão. Então, é uma ilusão, porque a perfeição que Deus nos concita, que Deus nos convoca, nos chama, é uma perfeição moral. Então, se ter evolução é ter bens materiais, Jesus Cristo foi um fracasso. Mas as pessoas não pensam assim. Veio o exemplo de Jesus na simplicidade, mas querem ter um carro novo. Vem Jesus botando chinelo nos pés, às vezes nem chinelo nos pés, mas querem viajar para não sei para onde de avião. Então, esses cristãos de hoje em dia, alguns deles, não todos, claro, mas muitos deles são uma piada, porque são cristãos de rótulo, de etiqueta, de associação comunitária. Não são cristãos no sentido profundo que essa palavra pede. Não são como aqueles cristãos do início que eram perseguidos e tinham que falar sobre Jesus dentro de catacumbas e eram assassinados, muitas vezes crucificados, e mesmo assim permaneceram na fé. Os cristãos de hoje são muito fracos. Qualquer coisa abala a fé deles, tudo é motivo para desespero. Não sei se a própria vida material hoje, por ser mais fácil que na minha época, as pessoas estão mais acomodadas ao que é fácil. A gente viu durante essa pandemia, eu vi vários espíritos comentando essas questões, que muitos trabalhos espirituais pararam na hora que as pessoas mais precisam.
Porque é na hora do desespero, do confinamento, é nessa hora que elas precisam de um auxílio, de uma palavra amiga, de uma conversa, de uma palestra, de um livro. Onde é que andam os cristãos de hoje em dia? Todos trancados dentro de caixa de televisão e pedindo comida pelo telefone? Então, é necessário essa reflexão. Se vocês são cristãos, você tem que pegar o seu cajado e tocar a sua boiada. Você precisa tocar a sua vida como um cristão, não só dentro da sua religião. Muita gente usa a religião como um fantoche, como uma ocasião social, quando na verdade deveria usar para se reconectar com Deus. Essa é a função da religare que a religião propõe, essa religação com Deus. Infelizmente não é isso que a gente vê na maioria. Mas repito, não faço julgamento. Quero só ajudar as pessoas a pensarem, refletirem. Será que o que esse espírito alemão doido está falando faz sentido na minha vida? Se não faça, desliga agora esse vídeo. Vai fazer outra coisa, vai se ocupar, vai dar dinheiro para alguma religião, vai fazer outra coisa. Vai ocupar a sua vida com uma coisa que preste, já que você acha que está perdendo tempo me ouvindo. Mas se você quiser alguém que fala baseado nas suas próprias verdades, na sua própria evidência, na sua própria vivência, o que eu tenho para te dizer é isso. Não mascare-se, porque os espíritos não estão vendo essas máscaras. Eles estão vendo a sua essência. Deus não olha para máscaras, nem para os aplausos. Ele vê a sua essência. É isso que importa. As suas verdadeiras intenções. Quais são as suas intenções? O que é que lhe motiva? O que é que lhe direciona? É isso que tem valor. Não o cargo que você ocupa dentro da religião que você faz parte. Louvado seja. É verdade que é em tempos de dificuldade que o diabo mais tem seus exércitos nas ruas? Primeiro vamos desmistificar aqui uma grande mentira, posso afirmar, de que o diabo existe. Porque se ele existisse, não faria sentido haver Deus. O diabo que ele se refere, as pessoas têm uma visão equivocada até de espíritos obsessores. O diabo que você se refere, acredito eu, seja a figura maléfica que conduzem vocês à maldade, né? ao inferno das suas próprias inobservâncias, das suas próprias falhas morais. E se eu te contar uma novidade, que o teu maior inimigo é tu mesmo, que o diabo, que tu tem tanto medo, já está dentro de ti. São os teus defeitos. São esses aí, esses defeitos, as janelas que você abre para que os perturbadores venham. São esses defeitos que você tem que faz com que o diabo tome conta da tua vida. Então, toda dor e sofrimento que o ser humano causa a ele mesmo, ele tem que resgatar em algum momento. E culpar o diabo ou um ser diabólico como o ser que leva o fulano, o cicrano ou o beltrano à maldade, é a mesma coisa dizer que não existe livre-arbítrio, porque eu não posso fazer escolha, já que o diabo me domina, e Deus é injusto, porque me permite um sofrimento que eu não mereço. Será que Deus é injusto? Acho que não. Eu sei porque eu sofri quando desencarnei e sei porque faço o trabalho que faço. E a minha consciência é o tempo todo alimentada, retroalimentada, constantemente pelos malfazeres que eu andei fazendo, pelos meus erros do passado. Então, se você quer uma vida de plenitude, de amor e de caridade, seja isso. Se você quer uma vida de luz, acenda a luz dentro de você. Porque é a luz dentro de você que vai minimizar as trevas que existem também dentro de você. E reconhecer a existência dos dois juntos é muito importante. Porque você não fica pego. Porque eu vejo muita gente que se dito boa, de boa índole, de boa conduta, de bom caráter, se achando extremamente blindado do mal. Coitado. Isso é uma vaidade gigantesca. A própria vaidade aí já abriu janela para perturbação. Aí vai vir um processo de fascinação ao pior. Então, a gente tem que se amar, mas não é para ficar se beijando não, viu?
A gente tem que se amar no sentido que a gente precisa se respeitar. Olhar para o nosso passado e dizer assim, tudo bem, eu errei. Eu errei aonde? Errei aqui, errei aqui, errei aqui. Agora eu vou me arrepender, pedir perdão, jogar de lado a culpa e recomeçar tudo de novo. Ué, não foi isso que Paulo Apóstolo fez? Ele que era um perseguidor de cristão como Saulo, mudou até de nome, porque renovou a própria vida dentro da mesma encarnação. Não precisou reencarnar não, para se transformar. Vocês não precisam morrer e reencarnar para poder evoluir. Vocês podem fazer isso agora. Assim como eu também não preciso reencarnar para evoluir. Eu já estou fazendo isso na espiritualidade. Claro que os meus passos é tartaruga, de vocês é de lebre. Porque as possibilidades da reencarnação devido ao esquecimento, devido a esses fatores, faz com que qualquer bem que vocês façam, o ganho seja gigantesco. Mas repito, também estou evoluindo. E é o mesmo para todos nós. Então, se há em vocês desejo de evoluir e de crescer, esqueçam esse conceito de diabo. Esqueçam esse conceito de briga na espiritualidade entre o bem e o mal, porque o bem e o mal já residem em nós. Tem gente que pode, às vezes, no meio de uma guerra, eu vi isso acontecer na guerra onde eu estive, pessoas no meio da guerra, em paz consigo mesmo, serenas, tranquilas. E eu vejo às vezes pessoas dentro de uma sala de yoga ou de meditação, pensando nas traições, nos medos, se afogando em mágoa, se afogando em falta de perdão e por aí vai. Então, o que importa é o que você faz da sua psicosfera, da sua esfera mental. É importante você se preocupar com isso. Busque encontrar essa paz interior. Aí, a paz exterior virá. Dá um conselho, por gentileza, para os que ficam órfãos de um encarnado querido, que obviamente desencarna e ele fica. Qual seria, ou ela, né, o conselho? Que bom que não foi você. Esse é o conselho que eu dou. Porque se você tivesse desencarnado, o seu pai ou a sua mãe teria que lhe enterrar. E isso é um sofrimento muito maior, você não acha, não? Não seria muito mais... Não é muito mais natural, cronologicamente falando, não é muito mais óbvio alguém que já viveu mais desencarnar antes? Não é mais óbvio e mais culturalmente aceito e fácil de aceitar o desencarne daqueles que já viveram muito? Não é mais natural os netos enterrarem os avós do que o contrário? Então, se você ficou órfão, levante a mão para o céu, porque você não fez seu pai e sua mãe sofrer tanto. É possível conectar com a luz e com os bons conselhos dos nossos guias espirituais, até em tempos difíceis? Acho que a resposta é tão óbvia. Óbvio que é. O problema é que vocês só lembram deles quando estão em tempos difíceis. Esse é um problema. Se vocês tivessem conexões com eles constantes, orassem, dormir, se vigiassem nos pensamentos, vigiassem as suas ações, vigiassem ao seu redor, se alguém perto de você não está precisando de ajuda, fosse cordial com as pessoas, educado, o que isso custa? Então, no momento que você desenvolve esses hábitos, os bons espíritos vão estar com você sem você chamar. Então, às vezes, pessoas boas, às vezes me chamam. Doutor Fritz, pelo amor de Deus, socorro aqui, minha mãe. Quando a pessoa está me chamando, eu estava lá antes. Porque a bondade da pessoa em aflição, a pessoa é tão boa, que ela, quando entra em aflição, imediatamente os espíritos bons saem correndo para cima dela. Não que eu seja um espírito bom, mas os espíritos trabalhadores também vão lá correndo em socorro a ela. Então é muito comum as boas. O que é que eu estou querendo dizer? É muito comum, é quase 100% das vezes, que pessoas boas oram, pedindo ajuda espiritual. Os espíritos que ela chama já estão com elas antes dela começar a prece. Deu para entender? Por quê? Porque elas são boas, elas já estão conectadas com eles. Elas não precisam a oração para a conexão. Não, elas já vivem conectadas com ele, porque elas vivem no amor, vivem na caridade, na simplicidade, na ausência de fatores morais degradantes, como arrogância, prepotência, vaidades. Então, na hora que a pessoa tem essa conexão, é o mesmo que acontece do outro lado. Tem gente que só vive falando da vida dos outros, falando bobagem, inventando história, mentindo, falando disso, daquilo, mas na hora do desespero, começa a orar.
Aí Deus não ouve. Não é que Deus não ouve. É porque até a gente passar de todos os teus obsessores para chegar em ti, dá um trabalho do diabo. Aí sim, talvez o diabo caiba. Porque é difícil chegar. Eu já ouvi de alguns espíritos menos habilidosos dizerem assim, tipo espíritos que desencarnaram há 20, 30 anos atrás, então eles são muito novos nessa área de dar assistência aos encarnados. Então eles falam o seguinte: Fritz, é impressionante, eu não sei como você consegue ajudar aquela pessoa, porque entre eu e ela, eu tento ajudar, eu tento chegar perto, mas parece que tem um muro de 15 metros entre eu e ela, e eu não consigo fazer nada. E eu digo, eu sei, você tem toda a razão na sua leitura. É muito difícil, né, meu filho, ajudar alguém que não quer? Ele diz assim, Fritz, é difícil. Não é difícil, não. É impossível. Não dá para ajudar quem não quer ajuda. Não dá para ajudar nós espíritos, não dá para ajudar quem não pede. Não dá. A gente, às vezes, ajuda por misericórdia a outro. Mas até a nossa ação é limitada. A gente tenta ajudar, não é que a gente não tenta, a gente tenta. Mas a psicosfera da pessoa, de arrogância, de vaidade, de prepotência, do egoísmo, do orgulho, cerca ela de um campo energético que nos impede de entrar. E as entidades das trevas estão ali com tanta força, com tanta vampirização, que se está acontecendo por justiça de Deus. E a nossa função é só cruzar os braços e esperar que a criatura peça ajuda. Por isso que eu digo, ajudar quem não quer ajuda é impossível. Graças a Deus. Vemos que a corrupção no Brasil aumentou. As instituições se enfraqueceram e as leis defendem cada vez mais ilicitudes, à medida que facilitam esconder os crimes. Como mudar esse cenário a nível individual? Vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer uma consideração a esse país que eu tenho como hoje minha pátria, assim como a Alemanha. Estou aqui há quase 80 anos, então posso até me chamar de brasileiro, né? Talvez eu fale mais português hoje do que alemão. Então vamos lá. Esse país, quando se trata de riquezas naturais, ele é belíssimo. E mais belo do que isso é a beleza humana que habita aqui. A cultura, a gastronomia, a beleza do sorriso. O brasileiro, ele tem essa facilidade em agradar, em ser agradável. No entanto, existe um outro lado, que nem tudo são flores. Se bem que no velório tem bastante, né? Então o Brasil, em algum momento, parece que nós estamos ali no meio das flores, mas nós estamos, na verdade, no meio de um velório. Ele citou leis. Lei existe para ser cumprida. E a gente que trabalha com espírito, com médium, nós somos espíritos que trabalham com médium, precisamos respeitar as limitações que a matéria nos dá, que as leis nos dão. A gente tem que, às vezes, quando vamos para outro país fazer cirurgia espiritual, a gente tem que adaptar a linguagem, tem que adaptar a abordagem, o approach, tem que ser diferente no sentido de adaptar-se àquela legislação. O problema do Brasil, e aí não é só o Brasil, é da humanidade como um todo, não é a ausência de leis, é a falta de cumprimento delas. O que causa um acidente de trânsito não é... Se todos respeitassem a lei de trânsito, não havia acidente. Concorda? Porque elas foram criadas para evitar os acidentes. Então por que tanta gente morre de acidente de carro? Porque as pessoas ultrapassam o local que não é para fazer, ultrapassam o sinal quando ele está vermelho, e outras coisas mais, dirigem bêbadas. Então elas fazem essas coisas, transgredindo uma lei que existe, que diz que não pode fazer isso, mas elas fazem. Então o problema não é falta de lei, é falta de cumprimento delas. E como isso pode ser visto de forma individual? É a única forma de ser vista. Porque você não pode sair corrigindo os outros. Você não pode dirigir seu carro preocupado com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Você tem que fazer sua parte. Se concentrar naquilo que você pode fazer de melhor, dando o seu exemplo. Quando a gente faz o certo
e dar o nosso exemplo, isso é contagiante. É mais contagiante do que de algumas doenças, acredite. Então, a gente passa a ter mais respeito por si mesmo, pelo outro. O outro passa a ter mais respeito por nós, porque a gente é uma pessoa que respeita as leis. Já pensou que coisa horrorosa? Um médium meu, você está em algum local público destratando alguém? Quer dizer, a pessoa imediatamente vai associar a minha imagem do meu trabalho àquela pessoa, né? Descompensado. Então, vocês têm que se cuidar, vocês têm que cuidar da sua parte. Parar de criticar. Eu sei que algumas dessas críticas são reais e são justas, mas eu acho que elas não ajudam. Crítica não ajuda ninguém. Agora, se você quiser fazer parte de alguma coisa, vá lá fazer parte de alguma coisa, vá fazer alguma coisa para ajudar os outros, vá fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Se todo mundo se unir no sentido de mudar essa realidade para melhor, a mudança é gigantesca. Agora, somente algo, você não pode mudar os outros, nem motivar nem forçar os outros a essa mudança. Mas você pode mudar você. Mude você. Mude só você, porque é só isso que você pode realmente. Mudando você, você muda seu mundo. Mudando seu mundo, o mundo todo muda. Dr. Fritz, queria agradecer a sua disponibilidade e pedir quais seriam as suas palavras finais para o encontro de hoje. As minhas palavras finais são, nós falamos hoje de tantas coisas, mas eu acho que a palavra mais importante hoje é dizer o seguinte: o mundo parece imperfeito, o mundo parece um caos. A dor, o sofrimento, as doenças, uma prostituição infantil, uma coisa horrorosa, tantos crimes que a gente vê acontecendo todo dia, pessoas desencarnando de forma tão prematura, por todo tipo de coisa, por todo tipo de causa, e a desesperança, o medo, a ansiedade, a angústia, a depressão e tantas coisas ruins têm acontecido no mundo ultimamente. Mas acredite, não é caos. Tudo que está acontecendo, existe um Senhor lá em cima que está permitindo tudo que está acontecendo. Ele não está permitindo só as coisas boas, não, porque existem coisas boas. Ele está permitindo também as coisas ruins. E por que ele permite as coisas ruins? Para nos ensinar a nos tornar pessoas melhores. Então, ele não permite a dor. Deus não permite a dor somente por capricho, por puro capricho. Não. Deus permite a dor para que a gente possa aprender e direcionar a nossa atenção na direção do amor. O mundo está imperfeito porque as pessoas que o habitam são assim. Então, comece a mudar as imperfeições que estão dentro de você, porque são as únicas que você vai conseguir mudar. Dedique-se a isso, porque aí você vai se tornar uma árvore firme, com raízes profundas em Jesus, com galhos fortes na direção de Deus, e que vai poder transformar aquela semente que um dia você foi em muitos e muitos frutos, carregados de sementes, espalhando amor pelo mundo todo. Então a mensagem que eu digo é o seguinte: deixe de preguiça e se melhore, porque a hora é essa. Que Deus abençoe você. Então, não existe final de nada. O que existe é uma constante mudança, uma constante... mas eu entendo que a dramaticidade que você usa às vezes nas suas perguntas tem como finalidade trazer-me, não só a mim que estou sendo questionado, mas a todos que estão nos ouvindo, a compreensão que há um tempo. E o tempo precisa ser bem utilizado, porque se você não utilizar o tempo agora, talvez você não volte mais para a Terra. E aí eu concordo com você, porque o tempo para aquela pessoa acabou aqui. E ela vai ter que recomeçar de outro jeito em outro lugar. Então, vendo por esse ponto de vista, foi por isso que eu dei a mensagem que dei no começo. Não dá mais para perder tempo. Vocês, cristãos, vão fazer o bem. Essa é a mensagem. Perdão, não somente a dor. A dor é inerente à reencarnação. Agora, sofrer com essa dor é uma escolha. Então, a minha sugestão a todos que estão em sofrimento é: resigne-se. Eu aproveitei 3 meses de folga, de que nenhum médium meu estava trabalhando, em decorrência exatamente das limitações que a pandemia trouxe, para me dedicar completamente, entrei de cabeça nesse processo, ajudar para que a vacina tivesse o resultado a que ela se propunha, né, de acordo com aqueles que a criaram. Tudo isso nada foi alterado, a gente só realmente cuidou de reações adversas para evitar desencarnes. Por quê?
Porque se houvesse desencarnes em massa por conta de vacina, quem é que ia se vacinar? Como ficaria a credibilidade da ciência, né, que vem tentando dar uma resposta a essa dor, a esse momento, como ele disse, a essa fase especial da Terra, né, como vocês gostam de chamar? Como isso poderia ser possível se houvesse uma descredibilidade dos processos de criação de vacinas? Quero só ajudar as pessoas a pensarem, refletirem. Será que o que esse espírito alemão doido está falando faz sentido na minha vida? Se não faça, desliga agora esse vídeo. Vai fazer outra coisa, vai se ocupar, vai dar dinheiro para alguma religião, vai fazer outra coisa. Vai ocupar a sua vida com algo que preste, já que você acha que está perdendo tempo me ouvindo. Mas se você quiser alguém que fala baseado nas suas próprias verdades, na sua própria evidência, na sua própria vivência, o que eu tenho para te dizer é isso. Não mascare-se, porque os espíritos não estão vendo essas máscaras. Eles estão vendo a sua essência. Deus não olha para máscaras, nem para os aplausos. Ele vê a sua essência. É isso que importa. As suas verdadeiras intenções. Quais são as suas intenções? O que é que lhe motiva? O que é que lhe direciona? É isso que tem valor. Não o cargo que você ocupa dentro da religião que você faz parte. Então, a gente tem que se amar, mas não é para ficar se beijando não, viu? A gente tem que se amar no sentido que a gente precisa se respeitar. Olhar para o nosso passado e dizer assim, tudo bem, eu errei onde? Errei aqui, errei aqui, errei aqui. Agora eu vou me arrepender, pedir perdão, jogar de lado a culpa e recomeçar tudo de novo. Ué, não foi isso que Paulo Apóstolo fez? Ele que era um perseguidor do cristão como Saulo, mudou até de nome, porque renovou a própria vida dentro da mesma encarnação, não precisou reencarnar não, para se transformar. Vocês não precisam morrer e reencarnar para poder evoluir. Vocês podem fazer isso agora. Quando a gente faz o certo e dá o nosso exemplo, isso é contagiante. É mais contagiante do que algumas doenças, acredite. O mundo está imperfeito porque as pessoas que o habitam são assim. Então comece a mudar as imperfeições que estão dentro de você, porque são as únicas que você vai conseguir mudar. Dedique-se a isso, porque aí você vai se tornar uma árvore firme, com raízes profundas em Jesus, com galhos fortes na direção de Deus e que vai poder transformar aquela semente que um dia você foi em muitos e muitos frutos, carregados de sementes, espalhando amor pelo mundo todo. Então a mensagem que eu digo é o seguinte: deixe de preguiça e se melhore, porque a hora é essa. Que Deus abençoe você. Quero só ajudar as pessoas a pensarem, refletirem. Será que o que esse espírito alemão doido está falando faz sentido na minha vida? O que eu tenho para te dizer é isso. Não mascare-se, porque os espíritos não estão vendo essas máscaras. Eles estão vendo a sua essência. Deus não olha para máscaras, nem para os aplausos. Ele vê a sua essência. É isso que importa. As suas verdadeiras intenções. Quais são as suas intenções? O que é que lhe motiva? O que é que lhe direciona? É isso que tem valor, não o cargo que você ocupa dentro da religião que você faz parte. Não existe final do tempo, talvez tenha o final do seu tempo, que deve estar próximo, né? Que ano é hoje? 2021, talvez você não tenha tantos anos assim, então corra. Não existe final do tempo, talvez tenha o final do seu tempo, que deve estar próximo, né? Que ano é hoje? 2021, talvez você não tenha tantos anos assim, então corra.